Estamos online, vamos ver. Então, estamos online. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Vamos para mais uma leitura pública. Hoje, se não me engano, é a parte 4, né? Mais uma leitura pública do texto do Marcelo Badaró Matos, esse livro aqui, tá? Classe Trabalhadora, feito pelo grupo, uma leitura feita em modalidade pública, porém feita em grupo, né? Uma leitura feita coletivamente. Então, enquanto a gente vai atualizando, eu vou liberando no Face, vou liberando no YouTube, eu acredito que já esteja tudo, ó, aqui, ó, acabou de dobrar o áudio, ó. Feito, muito bem. Vocês chegaram a ouvir o áudio duplo, né? Não? Eu ouvi aqui um áudio duplo, ele estava duplicado, mas estamos tranquilamente ao vivo. Então, tá bom. Então, a gente terminou no subtítulo da página 24, 25, era um subtítulo longo, uma questão de vocabulário, ele discutiu um pouco a questão linguística, as questões filológicas, a respeito de alguns termos do vocabulário marxiano, digamos assim. E aí, então, continuaremos, daremos sequência à leitura do texto do Badaró hoje, pontualmente na página 25. Então, presentes estamos eu, Guilherme, a Luísa, o Marcos, como vocês podem ver na própria legenda do vídeo, tá? Eu começo e depois passo a bola, pode ser? Eu não sei no Face como é que tá. Não, no Face ele não aparece o vídeo em movimento porque não está compartilhado para o Face. Mas quem acessar lá vai para dentro do YouTube. Então, tá bom. Então, vamos lá. O subtítulo, então, é Classe em sua existência material e econômica. É uma preocupação desde o início caracterizar alguma coisa que seja tangível do ponto de vista da materialidade. Normalmente, esses políticos mais demagogos, essa política mais imediata, mais comezinha, mais cotidiana, os políticos, geralmente, políticos também é uma palavra abstrata, né? Eles chamam o povo. O povo é uma palavra de uma abstração que não tem nenhuma referência na realidade concreta. Então, toda vez que a gente quer se enganar, ou talvez errar na análise, a gente fala o povo. Muito mais fácil seria falar de uma categoria que tivesse uma concretude mais dada. Por exemplo, a ideia de classe. Essa centralmente tem uma evidência empírica flagrante. Então, por isso é importante a existência material e econômica, ou seja, existe, levanta de manhã, vai trabalhar, produz riqueza, se mobiliza, se organiza politicamente. Então, a importância de situar a classe é central, tá? Então, acho que é por aí que a gente pode começar. Todo mundo que quiser interagir nos comentários, pode interagir aqui, a gente lê o comentário dentro do vídeo, e os colegas, claro, que estão dentro da leitura, o Marcos e a Luísa, podem interferir a qualquer momento, o que lembraram, um insight que tiveram, uma situação que estejam lembrando, podem interromper sem nenhuma vergonha, enfim, fiquem à vontade, estamos lendo coletivamente, só vou puxar. Então, o Badaró começa aqui na página 25. Retomemos a passagem citada do trabalho de Daniel Ben-Said. O Ben-Said é aquele autor do Marx, o Intempestivo. É um marxista, parece bastante bem conceituado nas publicações mundo afora. Abre aspas. Marx fala de proletários. O termo é, ao mesmo tempo, mais rigoroso e mais abrangente do que classe operária. Então, ele está trazendo para uma concretude maior ainda. Proletário, lembrando, é aquele que não é proprietário do meio de produção, mas é apenas proprietário, digamos assim, de sua prole. Ele é responsável pela sua prole. Então, ele é proprietário da própria prole. Então, por isso, essa é uma das origens da palavra, possíveis origens da palavra proletário. Como seria possível observar, então, na obra de Marx, tal dimensão abrangente do conceito de proletariado / classe trabalhadora? Conforme explicado na apresentação desse livro, por questões meramente didáticas, optou-se aqui por subdividir a breve análise de algumas passagens da obra de Marx
que se fará seguir em dois momentos, na verdade, indissociáveis nos seus escritos, e ainda mais na realidade concreta da classe trabalhadora. Comecemos por tratar da classe segundo as relações de produção capitalista, que posicionam grandes coletivos humanos em situações distintas, por vezes opostas, na sociedade capitalista. No primeiro esforço de fôlego de Marx e Engels para sistematizar as propostas a que chegaram juntos, o manuscrito de A Ideologia Alemã, redigido em 1845, o papel das classes sociais e de seus conflitos nos processos históricos sociais é central. Então, primeiro aqui ficam duas coisas que é sempre importante lembrar. É um texto escrito junto por Marx e Engels, A Ideologia Alemã, e eles haviam chegado a conclusões muito parecidas, eles declararam isso depois, mas por caminhos muito opostos. Eles haviam se aproximado do comunismo, dos jovens hegelianos, da filosofia de Hegel, por caminhos muito distintos, o Engels mais pela militância efetiva, o Marx mais pelo mundo acadêmico, mas haviam se aproximado muito, e aí então eles passaram, e o primeiro escrito deles é esse aí. Redigido em 45, não foi publicado em vida, depois o Marx diz que abandonou o manuscrito, a crítica corrosiva dos ratos, e só depois da morte deles o texto foi publicado. Mas ele foi aprontado para publicação, embora eles não tenham encontrado um editor para publicar o livro. Então o livro ficou naquilo que a gente chama de linguagem da exposição, ficou um texto acabado, embora guardado e não publicado. Esse é o contexto da ideologia alemã. E falava sobre, ele também não tinha título esse livro. Numa carta do Engels para o Marx, o Engels diz assim, Marx, você lembra daquele texto sobre a ideologia de forma geral e sobre a ideologia alemã de forma particular? E aí, então, quando os editores, depois do Marx e do Engels mortos, os editores não sabiam que nome dar para esse texto, e aí deram o nome de Ideologia Alemã, com base nessa carta do Engels para o Marx. Então, ele não foi um texto sequer titulado pelo Marx e Engels. Mas é ali, então, que aparece, pela primeira vez, o papel da classe social, das classes sociais. Do ponto de vista histórico, é o marco inicial daquilo que a gente chama de materialismo histórico. O materialismo histórico, ele se torna pontualmente histórico na ideologia alemã. Marx e Engels colocam o papel central da historicidade na análise marxiana da realidade. Então, esse é o, digamos assim, o ponto mais importante da ideologia alemã. Vou seguir aqui, segue o Badaró. O conceito de classe social foi empregado por eles especialmente para definir os termos da transformação operada pela burguesia nas sociedades modernas, moldando-as pouco a pouco às suas feições cada vez mais urbanas e mercantis no contexto do conflito de interesses em relação à nobreza feudal, e assim definiam. Então vai vir uma citação ali. Então é importante situar isso aqui, né? O papel central da burguesia. 2 anos depois, o Marx e o Engels vão escrever o Manifesto do Partido Comunista, em fevereiro de 48. E aí, então, ali eles vão mostrar que a burguesia foi revolucionária, que a burguesia foi transformadora do mundo e, por isso, promoveu uma grande transformação, transformando o mundo de um mundo rural, feudal, agrário, num mundo urbano, moderno, burguês, né? Por isso, agora, logo depois, claro, a burguesia imediatamente se transformou numa classe conservadora. Conservadora do quê? Porque precisava conservar em suas mãos os meios fundamentais de produção. Depois da Revolução, ela se transformou dona do Estado, né? Então, uma citação. E a citação é do texto da ideologia alemã. A tradução que eles fazem aqui é da Boitempo, claro. O texto é uma edição da Boitempo, a Boitempo trabalha com a sua própria edição, né? Então, citação. Os indivíduos singulares formam uma classe somente na medida em que têm de promover uma luta comum contra outra classe. Isto é,
no confronto que se forma a noção de classe. O indivíduo apenas é. Apenas quando ele se sente confrontado com algo que lhe é oposto e diferente, é que ele encontra ao seu lado identidades. E a palavra aqui não é outra, é de propósito. Identidades. Então, é quando eu vejo que ao diferente, ao oposto, há um adversário, que é o burguês que quer me explorar, é que eu vejo que eu tenho muito em comum com o que está ao meu lado, porque ambos sofremos as cadeias radicais da exploração capitalista, da exploração burguesa. Tem um texto, quando as pessoas gostam de criticar o Marx, tem um texto que o Marx fala que os camponeses, nesse contexto, são idiotas. Aí os caras dizem assim, mas vejam, Marx chamou os camponeses de idiotas. E sempre o que o Marx escreve tem uma precisão semântica muito peculiar e muito cirúrgica, né? Então, a palavra id vem de identidade, né? Iota quer dizer perdido, quer dizer afastado, quer dizer longe, quer dizer desprovido de. Então, quando Marx diz que os camponeses, nessa fase, são idiotas, ele está dizendo que os camponeses, nessa fase, estão perdidos de uma noção de coletividade. É exatamente isso que quer dizer. Não tem uma noção de classe. Um idiota, do ponto de vista semântico, é aquele que não tem noção que faz parte de um coletivo maior. É exatamente isso. Então, quem ainda não está organizado em classe, quem não está organizado com o seu semelhante para lutar contra um adversário que lhes é comum, é um idiota. Apenas isso. Então, segue aqui o texto. De resto, eles mesmos se posicionam uns contra os outros como inimigos, na concorrência, até tomar consciência de que formam um coletivo, que sofre as cadeias radicais da exploração, né? Por outro lado, a classe se autonomiza, por sua vez, em face dos indivíduos, de modo que esses encontram suas condições de vida predestinadas e recebem já pronta da classe a sua posição na vida. Ou seja, a sua posição, sua consciência é dado, digamos assim, de fora para dentro, é fornecida por uma noção de coletivo que lhes é externa. É o mesmo fenômeno que o da subsunção dos indivíduos singulares à divisão do trabalho. E ele só pode ser suprimido pela superação da propriedade privada e do próprio trabalho. Ou seja, eu só posso formar uma classe porque o trabalho nos divide em funções, o trabalho nos fraciona, o trabalho nos torna seres fracionais, fracionados, separa entre trabalho intelectual, trabalho manual, separa entre as funções que nós exercemos, cada um faz uma parte, e todos perdem a noção no todo. É somente na classe que nós retomamos, readquirimos essa noção de totalidade do ser humano, do trabalhador enquanto ser humano total. E aí, então, segue o texto. Vou prosseguindo aqui. Na historiografia marxista do século XX, E.P. Thompson, que é o Edward Palmer Thompson, um marxista que fez longos debates com o Hobsbawm, não me lembro se é aqui que aparece, é logo depois, o Badaró mostra o debate dele com o Hobsbawm. Então, o Thompson foi quem levou mais longe essa percepção de centralidade da luta de classes na definição de classe social proposta por Marx e Engels. O Thompson foi o cara que colocou a luta de classes, o embate entre seres de uma classe e de outra, foi a questão mais fundamental na conformação, no desenho de uma certa classe trabalhadora. Em um artigo do qual procurou sistematizar suas contribuições a esse debate conceitual, Thompson destacou os pontos de sua interpretação de classe como fenômeno histórico e da luta de classes como conceito prévio que lhe permitiriam, aqui deve ser que lhes permitiriam valorizar aspectos culturais do processo de formação de classe, sem nunca tomá-los
independentes das condições objetivas. Então, é ao mesmo tempo subjetiva, na medida que o indivíduo interioriza uma noção que é externa, mas ao mesmo tempo objetiva, na medida que impele o sujeito à ação, à organização, à tomada de posição consciente do lugar que ocupa no mundo, digamos assim. Tá? E aí, então, tem uma nova citação, que é dos manuscritos. Então, agora o Badaró cita os manuscritos de 44, que não foram publicados em vida pelo Marx, foram publicados muito depois, nos anos 30, pelo Instituto Marxismo-Leninismo. Portanto, não estavam na forma da publicação, mas na forma da pesquisa. Era o intelecto marxiano trabalhando. Então, é a cabeça do Marx indo em direção do objeto de estudo que queria compreender. Então, vejam que a linguagem também ela é um pouco diferente. Citação, então. Para dizê-lo com todas as letras, as classes não existem como entidades separadas que olham ao seu redor, acham um inimigo de classe e partem para a batalha. Ao contrário, para mim, diz o Marx, as pessoas se veem numa sociedade estruturada de certo modo, por meio de relações de produção fundamentalmente. Suportam a exploração ou buscam manter poder sobre os que as exploram. Identificam os nós dos interesses antagônicos. Se batem em torno desses mesmos nós. E no curso de tal processo de luta, descobrem a si mesmas como uma classe. Vindo, pois, a fazer descoberta de sua consciência de classe. Classe e consciência de classe são sempre o único e não o primeiro degrau de um processo histórico real. Impressionante o caráter dialético do escrito marxiano, né? Ao mesmo tempo que aquilo conforma, os faz se darem conta e irem na direção da conformação. A exploração que sofrem na carne, no corpo, no trabalho real de todo dia, ao mesmo tempo que me amassa, me compele a me dar conta da situação bárbara no qual eu estou inserido. É impressionante a dialeticidade do texto de Marx, né? Prossigo? Então, seguimos em frente. Nas próximas páginas, no entanto, vamos nos concentrar na dimensão da subsunção dos indivíduos singulares à divisão do trabalho. Tal como definida por Marx e Engels, a estruturação da sociedade fundamentalmente por meio das relações de produção, como disse o Thompson, e por consequência da subsunção da sua posição e situação de classe. Mais adiante, retomaremos o aspecto salientado na primeira frase da passagem de A Ideologia Alemã na citação de Thompson, ou seja, o fato de que a formação de uma classe não é apenas decorrência da posição na vida a que os homens e mulheres, claro, estão predestinados pela divisão do trabalho, mas é, ao mesmo tempo, causa e consequência da luta de classes. E aí o Badaró mesmo cede a essa narrativa, digamos assim, bem mais dialética. Não existe aqui uma noção, um nexo de causalidade linear. Isso faz que aconteça isso. Não. Isso faz que aconteça isso, e ao isso acontecer, influi sobre as condições que lhe deram causa. Isso é a dialeticidade da análise marxiana. Quando a gente passa de uma fase para outra da análise, a gente não deixa para trás as questões que acabou de analisar, mas segue considerando elas. É como, bons ouvidos aqui, é como se as coisas acontecem como aconteceram. Isso é histórico. O processo histórico nos trouxe até aqui. Só estamos aqui porque tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Mas, quando a gente olha para o passado, a gente pondera sobre coisas que poderiam ter acontecido. E essas coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram, seguem influenciando na visão que nós temos do agora. E portanto, prospectamos para o futuro.
Portanto, a análise não é sobre o que aconteceu apenas, mas sobre aquilo que nos fez decidir pelo que aconteceu. Parece um nó, mas é exatamente isso. Quando a gente brinca, né? Ah, mas o C não mexe nas... O C, não, mas se tivesse sido assim, o C não conta. Não, o C conta. Ele nos faz decidir e prospectar o futuro com base em experiências que a gente não teve, mas que confabula, que imagina que pudesse ter sido assim. Isso é extremamente dialético, né? E é isso que o Thompson, que o Badaró vai fazer aqui na sequência do texto. Então, seguimos ali pelo meio da página 26. Nos textos dos fundadores do materialismo histórico, o termo proletariado aparece quase sempre associado àqueles que nada possuem, ou melhor, aqueles que não possuem outra forma de sobreviver numa sociedade de mercadorias, a não ser vendendo como mercadoria sua força de trabalho. É a famosa liberdade. Liberdade, agora você não é mais escravo, agora você é um trabalhador livre. O Marx chega a dizer livre como um pássaro. Livre para quê? Livre para se colocar na necessidade de ter que vender sua força de trabalho, seu sangue, seu suor, seu cérebro, na forma de uma mercadoria, que vai sempre produzir mais valor do que ela própria vale. Nos manuscritos econômicos filosóficos de 44, criticando a forma como a economia nacional, é como Marx chamava a economia política no início, né? Expressão por meio da qual Marx se referia então à economia política clássica, associava o trabalhador ao animal, que recebe apenas o alimento necessário para sobreviver, de modo a existir para trabalhar. Marx recorria ao termo proletário, derivado do latim proletarius, aquele que é definido apenas por si e sua prole, seus filhos, foi aquilo que a gente falou no início, para definir pela ausência aquele que sem capital e sem renda da terra vive puramente do trabalho, e de um trabalho unilateral, abstrato. Um trabalho que não produz valores de uso para si, mas valor para quem comprou a força de trabalho. Então, o cara lá, o dono do meio de produção, o burguês, o industrial, ele compra do trabalhador uma força de trabalho que é concreta, que é valor de uso para ele, e ao tirar o valor de uso da força de trabalho, ele produz um valor, que é trabalho abstrato, que vai ser, enfim, circular na esfera da circulação, na esfera da distribuição, na esfera do consumo, como valor para o industrial, para o burguês, e nunca para o trabalhador. Esse já recebeu o salário e nada mais do que isso. Alguns diriam, tá, mas eu trabalho por comissão. Não tem problema, é a mesma coisa. A comissão também é limitada ao tanto que você vender, não aos lucros e dividendos que a empresa que te contratou, a não ser que te derem, como é que se diz, uma percentagem dos lucros e dividendos da empresa. Mas aí o nome disso não é comissão, é sociedade, aí tu é sócio da empresa, né? Aí me agrada, né? Uma sociedade autogestionária, onde os empregados façam parte da gestão das instâncias decisórias da empresa, bom, aí começamos a falar de um certo socialismo empresarial, digamos assim. Aí é outro tema, não é conosco. Deixa eu ver onde é que eu parei. Eu parei no último parágrafo, eu acho, né? É isso, tá. Então, o último parágrafo lá da página 26. Por isso, a classe trabalhadora foi, por ele definida de forma bastante ampla, como um conjunto de pessoas que vivem da venda da força de trabalho por meio, primordialmente, assalariamento. Ao tratar da classe trabalhadora, mesmo em seus textos de crítica da economia política, Marx nunca restringiu ao operariado industrial, nem por meio de uma associação restritiva, com os submetidos ao que ele chamou de subsunção real do trabalho ao capital, nem por uma definição que fechasse a classe no trabalho produtivo, que, por sua vez, tampouco foi definido como restrito aos trabalhadores fabris. Então, ele não restringia, era bem mais ampla a visão que o Marx tinha de trabalho.
Todas essas categorias demandam algumas explicações. Então, ele vai tratar aqui do capítulozinho inédito, aquele, né? O capítulo inédito, ele é também chamado de capítulo 6. Não sei se eu tenho ele bem à mão, ali eu mostraria. Está aqui. Tá aqui. Eu só vou sair um pouquinho da cena aqui para pegar. Ele está bem aqui. Aqui. Ó, então o capítulo inédito está aqui. Ele vem a ser o capítulo 6 do Capital. É o famoso capítulo que o Marx define trabalho abstrato, trabalho concreto, trabalho material e imaterial, faz uma discussão a respeito de trabalho. Não se tem nenhuma explicação definitiva por que esse capítulo não entrou no Capital. Só se sabe que, por alguma razão, o Marx deu o título, capítulo 6, e na hora de editar os 25 capítulos do livro 1, esse capítulo não entrou, ficou com 25 e não com 26. Mas o fato é que também depois foram achados os manuscritos, e aí passou-se a publicar esse texto como um capítulo inédito do Capital. Inclusive, na sequência, se a gente olhar o Capital, tal como está organizado, ele faz sentido. Mas, por alguma razão, talvez porque não tivesse certeza da evidenciação empírica do que ele queria demonstrar, o Marx deixou fora. Mas, enfim, esse é o capítulo inédito, então, para que todos saibam, então, como lidar com esse termo. No chamado capítulo inédito do Capital, Marx definiu a subsunção formal e a subsunção real do trabalho ao capital, associando a primeira forma ao mais-valor absoluto e a segunda ao mais-valor relativo. Lembrando, o mais-valor absoluto é aquele que é extraído por aumento da jornada de trabalho ou diminuição mesmo do quanto paga para o trabalhador, que é o capital variável, que é o salário, né? Ou o mais-valor relativo, que é aquele extraído pela inserção de alguma dinâmica que faça com que o mesmo tempo de trabalho surta mais produção de riqueza para quem comprou a força de trabalho. Por exemplo, a tecnologia, por exemplo, essas tecnologias hoje... Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem cru, desculpo, já peço desculpa antes, mas eu sou contratado para dar aula para uma turma de 50 alunos numa universidade privada. Eu dou aula para 50 alunos e recebo um salário. Eu tenho doutorado, recebo de doutor, quem tem mestre recebe de mestre, tudo direitinho, dentro da lei, recebeu o salário. Mas digamos que aconteça alguma coisa assim muito inacreditável, por exemplo, uma pandemia mundial, e de repente as pessoas passem a ser obrigados a dar aula EAD, via plataformas digitais, como esta porcaria que a gente está fazendo aqui. Aí a gente vai atingir, em vez de uma turma de 50, eu vou atingir 250 de uma tacada só. Ou seja, por meio de um uso de uma tecnologia, me foi extraído mais valor da força de trabalho, comigo fazendo o mesmo tempo de trabalho, dando a mesma aula, dizendo as mesmas coisas. É um exemplo chulo, bruto, mas é exatamente isso. Com o uso de uma tecnologia, eu aumento a possibilidade de produzir riqueza para quem me contratou. O cara que me contratou está, claro, vendendo aquelas minhas aulas, né? Então, prossigamos aqui. Marx procurou demonstrar que o processo se inicia pela subordinação direta dos trabalhadores aos capitalistas, quando estes passam, na condição de proprietários, possuidores dos meios de produção, a controlar o tempo e as condições de trabalho daqueles que foram reduzidos à condição de proletário. E o passo seguinte, da subsunção real, apresenta-se como decorrência da acumulação propiciada pela etapa anterior e se materializa pela aplicação da ciência e da maquinaria à produção imediata. Claro, Marx lá falava em maquinaria, hoje a gente fala em tecnologia, meios digitais, enfim, né? O Android está na mão de todo mundo, né? Então, a absunção formal até a absunção total, ou real, do trabalhador ao meio de produção. E aí segue o Badaró, diz assim. Gostaria de só fazer acrescentar um comentário aí na tua fala. O que o Badaró está dizendo aqui, com base no capítulo inédito do Capital,
nós podemos aí relacionar com a realidade, né, que a gente está vivendo, como você falou, em tempo de pandemia aí, a gente vê muita coisa nesse sentido acontecendo, porque é a apropriação do capital, o capital se apropriando do tempo livre que os trabalhadores tinham. Então, ele está usurpando um espaço que, se o trabalhador estivesse tendo que ir até o local de trabalho, onde ele desenvolve a sua força de trabalho, isso não aconteceria. Mas como, através da tecnologia, as coisas estão acontecendo em home office, né? E o trabalhador está trabalhando em casa, então aí existem outras coisas implicadas. O trabalhador está utilizando da sua internet, da sua luz, do seu computador, né? Que tudo isso é um custo que fica ampliado para o trabalhador, e quem se aproveita disso é o dono, é o capital, é o dono dos meios de produção. Então, o trabalhador está tendo que trabalhar em casa e ainda em jornadas de trabalho ampliadas, que se ele fosse trabalhar lá no seu local de trabalho, o empregador teria necessariamente que pagar uma hora extra para ele ficar lá, então, vamos dizer assim, né? E ele trabalhando em casa não tem essa necessidade e acaba gerando mais lucratividade para o dono do meio de produção e fazendo o que o seu trabalho fique cada vez mais precarizado. Essa é uma realidade que está posta aí, e as pessoas acabam não se dando conta pela forma sutil como isso é colocada pelo capital, de uma maneira fazendo com que as pessoas compreendam que elas estão tendo um privilégio de estar em casa e fazer um trabalho a hora que elas querem, fazer o seu próprio horário, e, na verdade, é um subterfúgio para usurpar desse tempo livre e ampliar ainda mais a lucratividade em cima do trabalho da classe trabalhadora. Perfeito, fez uma razoável... Exatamente, é exatamente isso. Muito bom, muito bem ilustrado. Parece que está proporcionando mais liberdade, quando, na verdade, está aumentando mais ainda a forma de extração desse valor, né? Muito bom, Marcos, beleza. Isso aí. Eu vou seguir no texto, tá? Então, diz assim. Então, no mesmo texto, Marx apresentou a distinção entre trabalho e trabalhador, produtivo e improdutivo. Aqui tem eu acho que, eu vou dizer uma suspeita muito pessoal. Eu acho que aqui está a razão pela qual Marx não publicou, porque ele não tinha ainda fechado o argumento, ele não tinha ainda dados empíricos suficientes para garantir o que ele estava dizendo. Tanto é que a ideia de produtivo e improdutivo é uma guerra entre os marxistas até hoje. É nesse texto que o Marx chega a dizer ser produtivo para o capital, ser produtivo para o trabalhador não é sorte, mas azar. É genial isso, né? Quando a gente diz, o que é ser produtivo? Ser produtivo é produzir mais, é o que tu acabou de descrever. Eu estou em casa, e aí não, mas o meu chefe, o dono da empresa, ele fica em casa, cuidando do meu labrador, curtindo a minha casa e tal, porque eu vou ser mais produtivo, porque eu estou sendo mais produtivo em casa. Tudo bem, eu até posso estar usufruindo de um conforto físico um pouquinho melhor, mas a produtividade me está sendo extraída de forma muito mais perversa. Eu talvez fique mais tempo trabalhando, talvez não seja por produtividade, mas por metas, que é uma forma de cobrar a produtividade não pelo produto, mas pelo tempo desse produto, ou seja, né? Mas vamos para o texto. Então, diz assim, então é onde o Marx vai definir produtivo e improdutivo, abre aspas. Só é produtivo aquele trabalho, e só é trabalhador produtivo aquele que emprega a força de trabalho, que diretamente produza mais valor. O que é mais valor? Importante. Mais valor é aquilo que é produzido a mais do que a própria força de trabalho vale. Qual é a única mercadoria que, ao ser consumido o seu valor de uso, que ao ser consumida,
ela produz mais valor do que valia a força de trabalho. Por exemplo, eu vou na feira e compro uma laranja. Eu chego em casa, descasco a laranja, ou faço um suco dessa laranja e uso o valor de uso dessa laranja. Imediatamente ela entrou na minha corrente fisiológica e será eliminada pelo meu organismo, pelo meu sistema fisiológico. E no final ela não vale mais nada, ela se extinguiu, é como se o valor dela tivesse evaporado no mundo, como se o valor tivesse acabado. A minha aula, eu dou uma aula e acabou a aula, terminou a aula, não existe mais nada depois daquela aula, não se passa uma aula no passado. Qual é a única mercadoria que, ao ser usada, no final do processo de uso, de consumo dessa mercadoria, gerou mais riqueza do que ela valia quando ela entrou no processo? O nome dessa mercadoria é força de trabalho. Por isso, mais valor é extraído da força de trabalho, tá? E a Luísa Menezes está aqui, ela diz assim: acho que a palavra produtividade virou tendência nessa pandemia. Total tendência, total tendência. Parece que a produtividade tem que ser mantida, independente do sofrimento a que estejamos imersos, né? Muito bom. E obrigado para a Luísa lá. Então, produza mais valor. Portanto, só o trabalho que seja consumido diretamente no trabalho de produção, com vistas à valorização do capital. Associado a duas distinções, Marx afirmou que, com o desenvolvimento da subsunção real, não é o operário individual, mas uma crescente capacidade de trabalho socialmente combinada, que se converte no agente real do processo de trabalho total. Não fazendo sentido, pois, buscar o trabalho produtivo apenas entre os que desempenham as tarefas manuais diretas. Portanto, e aqui fica posto a importância de ler o livro Marcos Correia, sempre chama a atenção da gente. É preciso ler o livro 2 e o livro 3, que foi editado pelo Engels e tal. Claro, porque às vezes não se vê o mais valor sendo extraído no processo mesmo de produção, mas só no processo de distribuição, de circulação e de consumo. E isso só vai aparecer no livro 2 do Capital. E aí conclui aqui a Luísa Menezes. E muita gente não percebe que essa produtividade é o que o Marx falou. Tá aí, ó, ela cita o Marx também, porque ele sempre traz essa ideia. É maior força de trabalho para o dono do capital. Perfeito. Não, acho que foi tudo agora, Marcos. Foi o Andrigueto que está aqui na leitura. Prossigamos. Indo além, diz o Badaró, indo além, não é o conteúdo do trabalho desempenhado, nem o setor da economia que desempenha esse trabalho, que definirão o caráter produtivo do trabalho ou do trabalhador. Ó, que não tem ilusão burguesa, né? Por isso, Marx fez questão de exemplificar o trabalho produtivo com figuras como a do artista e a do professor, embora reconhecendo que eram exemplos em que a subsunção do capital ainda era formal. E aí, é aqui também nesse texto que ele compara o professor a um fabricante de salsichas. É interessante esse texto, ele faz algumas metáforas engraçadas. Então, citação do capítulo 14 do livro 1 do Capital, mostrando como isso apareceu depois no Capital. Uma cantora que entoa como um pássaro é um trabalhador improdutivo. Na medida em que vende seu canto, é assalariada ou comerciante. Mas a mesma cantora, contratada por um empresário que a faz cantar para ganhar dinheiro, é um trabalhador produtivo. Então, a palavra produtivo não tem exatamente uma conotação crítico-positiva. Ao contrário, ela tem uma conotação crítico-negativa. Ser produtivo é uma desgraça. É isso que o Marx está dizendo, né? Aí vai falar do professor agora. Um mestre-escola que é contratado com outros para valorizar, mediante seu trabalho, o dinheiro do empresário da instituição que trafica com o conhecimento, é trabalhador produtivo.
E agora, meus amiguinhos, quando a gente dá uma aula numa empresa privada, num colégio, eu trabalhei em universidade privada, hoje trabalho numa universidade pública. Será que... Então, eu não tenho dúvida de que quando eu trabalhava lá na universidade privada, eu era um trabalhador produtivo, porque eu produzia mais valor para a empresa que tinha me contratado. Mas e agora que eu sou professor e presto serviço, emprego meu trabalho, minha força de trabalho numa universidade pública? Será que o meu trabalho continua produtivo? O que será que mudou? Eu estou perguntando para jogar com o termo, porque eu, de fato, não tenho uma resposta para isso. Nem o Marx tinha essa resposta, tá? Enfim, então entram as questões de produtividade e improdutividade do trabalho. Portanto, e isso é importante deixar claro antes da gente avançar no texto, a produtividade e a improdutividade, isso é certeza, sobre isso eu tenho convicção. A produtividade ou improdutividade do trabalho não está na natureza mesma do trabalho, não é intrínseco ao trabalho que se faz, mas dependerá e variará com a situação em que esse trabalho é empregado. Então, é a situação, é a relação da minha força de trabalho e o tempo e o lugar em que eu a emprego que vai dar a característica de produtividade ou improdutividade da força de trabalho. Então, teu trabalho é produtivo ou improdutivo? Me diga em que situação, em que tempo, em que lugar, que aí, então, a gente pode passar a pensar a respeito disso. A nossa colega Thaís, que está trabalhando a questão do tempo, na tese dela, ela usa e ela lança a mão desse trecho aqui para pensar. Claro, o tempo vai transformar o sujeito mais produtivo ou mais improdutivo. Então, sempre nos atravessa essa questão da produtividade do trabalho, né? Nós no grupo, eu quero dizer, né? Sigamos. Se o caráter produtivo do trabalho e do trabalhador não se define pelo emprego na grande fábrica, nem, portanto, pela subsunção real, tampouco a classe trabalhadora se restringe a quem exerce trabalho produtivo. E hoje, cara, que a gente vê esses trabalhadores sem vínculos formais, os Uber Eats da vida, os Uber da vida, essas pessoas estão prestando um trabalho produtivo para o capital sem perceber a relação imediata que tem entre eles e quem lhes contrata, que é um aplicativo, né? Isso é importante. A pessoa, não, eu não tenho relação, eu sou autônomo. Não tem abstração e ilusão maior do que a ideia de autonomia, né? Tampouco a classe trabalhadora se restringe a quem exerce trabalho produtivo. Pelo contrário, é a condição proletária e o assalariamento que a define. E o Uber, ele não vê a relação assalariada que o liga à empresa multinacional que instaura o Uber nas cidades brasileiras. Ele não recebe salário, mas isso não faz da relação dele com quem lhe contratou uma relação não assalariada. Um Uber, agora eu vou dizer com todas as letras, um Uber, por que eu vou dizer? Porque o Ricardo Antunes disse, eu não diria isso sozinho, né? O Uber é um trabalhador assalariado, só que o que não tem nessa relação? Salário. Então percebam a ironia disso, né? Um Uber é um trabalhador assalariado e é tão perversa essa relação que não tem salário. Isso é terrível, né? Marx lembrou, nesse mesmo texto, no capítulo inédito, né, que nem todo trabalhador assalariado é produtivo, mas que, mesmo que os que exercem profissões antes associadas a uma aura de autonomia, olha a palavrinha bonita aí, ó, como médicos, advogados, o que a gente chama hoje na linguagem do mainstream de profissionais liberais, né? Só que a gente não sabe liberados do que eles estão, né? Estão completamente amarrados, presos ao sistema produtivo do capital. Então, eles não têm nada de liberal. Chamam liberal lá, nos MBA da Uninove, da Unisquina. Aqui a gente chama as coisas pelo nome que as coisas têm. Não são profissionais liberais, são profissionais amarrados ao sistema produtivo do capital. Então, esses caras, cada vez mais, se veem reduzidos ao assalariamento e caem
desde a prostituta até o rei, sob as leis que regem o preço do trabalhador, do trabalho assalariado. Ou seja, toda a relação, mesmo a mais informal. E aí, claro, Marx desconheceu, porque esse desde a prostituta até o rei está relacionado ao século XIX, está entre aspas, na nota 37, no livro 1 do Capital, capítulo 6, que é o capítulo inédito. E hoje já se tem movimentos e tudo mais que visam regulamentar, por exemplo, a profissão da prostituição, no caso, que são normalmente relacionadas ao mundo feminino, portanto, vemos aí um caráter misógino dessa profissão, extremamente exploratório do corpo feminino, e o rei, que sequer também existe no Brasil, né? Enfim, tem outra natureza. Segue. Guilherme, em relação aos Uberes, né? Eles não têm, além de não ter um emprego formal, assim, eles são assalariados, como você disse, mas eles estão perdidos no contexto de que eles não têm nem um emprego formal, nem jornada de trabalho definida e nem garantias de uma previdência, vamos dizer assim. Então, por exemplo, até que o cara está sendo útil para o capital, ele, ótimo, está produzindo riqueza para a empresa lá, Uber, né? Internacional, inclusive. Mas fazendo jornadas de trabalho de acordo com a demanda de trabalho e não de acordo, não tem uma jornada de trabalho definida, então ele pode estar fazendo sua corrida de madrugada, de tarde, de manhã, enfim, e várias horas por dia. Sobre a falsa ilusão dessa liberdade, né? Eu sou autônomo, então eu posso, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar, né? Então tem muita fetichização em cima disso. E aí acaba ficando desprovido dos direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora, porque ele não se reconhece como tal, e aí então não se associa a essa classe. E acaba perdendo esses direitos. Então, o momento que ele não tem mais atividade, ou que ele não pode mais exercer atividade, acabou sua fonte de renda. Seu trabalho foi explorado ao máximo e ele não vai ter uma certa garantia dos direitos mínimos, né, que é alimentação, moradia, enfim, que estão intrínsecos à atividade dele. Então, o momento que ele não pode mais exercer essa atividade, ele não é mais produtivo para o capital, ele não serve mais e é substituído por outro, que vai se sujeitar a fazer as mesmas regras que o capital impõe. Perfeito. Acho que é bem peculiar o termo que tu usou, ele vai aparecer depois no texto, a ideia de fetichização. Exatamente isso, não ver as coisas com a realidade que as coisas têm, quando tu enxerga alguma coisa de modo impróprio ou invertido. É perfeito, eu acho, o uso do termo. Ele vai aparecer depois no texto, né? Muito bom, muito bem exemplificado. Então, adiante. Nessa mesma direção, é útil a recuperação que o filósofo Alex Callinicos, que é um grego, né, e ele é um cara que tem também é bem conceituado no campo marxista contemporâneo, né, faz de uma passagem do Capital para defender que, em Marx, o conceito de proletariado ou classe trabalhadora é bastante amplo. Isso aqui está lá no Fazendo História, Agência, Estrutura, enfim, é um texto sobre teoria social, na filosofia, o texto está em inglês aqui embaixo, né? Não tem, pelo jeito, tradução em português em 2019, é bem novo esse texto, né? O do Badaró, que eu digo, né? Ou pelo menos o Badaró leu em inglês. Então, o conceito de proletariado, classe trabalhadora, é bastante amplo. A passagem é aquela em que Marx nota aqui, e aí ele vai fazer aqui uma citação do Fazendo História do Callinicos. E ele diz assim, o Badaró, citando o Callinicos, uma longa citação aqui, tá? Não, desculpa, 39, não. Essa primeira partezinha do livro 1 do Capital. Isso aqui é Marx falando.
O extraordinário aumento da força produtiva nas esferas da grande indústria, acompanhado, como é, de uma exploração intensiva e extensivamente ampliada da força de trabalho em todas as outras esferas da produção, permite empregar de modo improdutivo uma parte cada vez maior da classe trabalhadora, que é o que o Marcos, o Andrigueta, acabou de falar. Ao se sentir pressionado por uma massa desempregada, desvaloriza o trabalho de quem está colocado nas esferas formais de produção. Mas vamos deixar o Kallinicos fazer a análise. Agora sim, no Making History, do Kallinicos. Marx não identificou a classe trabalhadora com nenhum grupo particular de ocupações, como aquelas na indústria manufatureira, empregados domésticos, são parte da classe trabalhadora, embora uma parcela improdutiva, no sentido de não criar mais valor. Alinhado com o entendimento geral, relacional de classe em Marx, o proletariado é mais bem definido como compelido pela ausência de acesso aos meios de produção a vender sua força de trabalho, eu diria que esse é o modo mais clássico, direto, imediato, simples de definir, e B, o uso dessa força de trabalho no interior do processo de produção é submetido à supervisão e controle do capital e seus agentes. Aqui uma das formas de alienação, que é a perda do controle do processo de produção. Por esse critério, segue o Kallinicos, a classe trabalhadora cresceu consideravelmente no presente século, que era então o final do século XX. O livro é de... não tem aqui na nota o ano exato. Tem 2009, tá? Mas é a edição, esse livro devia ser provavelmente do fim do milênio passado, enfim, né? Anos 90 e poucos, eu de fato não sei. Tem aqui na bibliografia, depois eu deixo, se alguém pedir ali, eu posso botar a bibliografia completa. Mas aí o Badaró, então, faz a análise. E o Capital, no que diz respeito às definições da classe social, Marx não completou seu trabalho. Seu último manuscrito, As Classes, que era o capítulo 52 do livro 3, reconstituído por Engels, encerra-se após apresentar capitalistas, proprietários da terra e trabalhadores assalariados como as três classes fundamentais da sociedade capitalista. Mas antes que o autor pudesse ter desenvolvido a resposta à pergunta por ele mesmo formulado, o que vem a ser uma classe. Tem um facsímile, uma imagem dessa página. É um rabisco, Marx tinha uma letra horrorosa, muito ruim, e está lá o rabisco. Tem o título, tem a questão e a divisão em classes. Lembra que no 18 Brumário ele divide em 6 ou 7 classes, no Guerra Civil em França, luta de classes na França, ele divide em 4 ou 5 classes. Então, Marx definiu em algumas vezes, deu vários contornos à ideia de classe, mas ele sempre disse que no manifesto do Partido Comunista, ele chega a dizer que são duas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado, mas ele nunca disse que eram somente essas. E no manuscrito que ficou, ele deixa anotado e deixou para trás, não terminou. E é lógico que o Engels não tinha subsídios para ir adiante. Então, na edição da Boitempo, está lá apenas anotado isso e uma pergunta sem resposta, e esse indício do que fossem as classes, do que veio a ser o capítulo 52 do livro 3. Aí segue o Badaró. Isso não significa o fato de não ter definido e esgotado a ideia de classe, entretanto, que Marx não tem avançado na discussão sobre as classes em sua obra principal. Muito pelo contrário. Alex Kallinicos chama atenção para a centralidade da discussão sobre o trabalho e classe trabalhadora em O Capital. E aí, então, vai citar o Kallinicos, que daí já é outro texto, né, que é um texto do Kallinicos de 2013, analisando o Capital. O Capital é, em certa medida, bastante óbvia sobre trabalho. Para Marx, o trabalho abstrato é a substância do valor. Aí é aquele raciocínio do início do texto, acho que no encontro passado, né? Logo, o trabalho vivo é a fonte do novo valor adicionado.
e o mais valor apropriado desse novo valor representa o trabalho excedente dos trabalhadores assalariados. Lembrando que trabalho vivo é o trabalho ser humano, trabalho de homens, mulheres, pessoas que colocando sua força de trabalho, sua inteligência, sua força, seu suor, seu sangue, sobre determinado produto da natureza, produz um valor novo ao interagir com essa materialidade do mundo. E depois que fez isso, lhe foi extraído mais valor do que tinha, ali naquela coisa nova produzida, naquela riqueza produzida, naquele produto, naquela mercadoria, se queiram, fica mortificado o trabalho humano vivo. Portanto, é uma soma que nunca para de acrescer valor novo a coisas do mundo. Enfim, né? E então a gente já se encaminha para o final, ele vai começar pelo Ben Said e vai terminar com o Mandel. E a gente vai, acho que pelo meio da 29, a gente vai parar, porque... E foi denso hoje, né? Bem teórico, né? Hoje, o trecho de hoje me pareceu bem teórico, né? Enfim. Mas esse inicinho aqui é todo ele teórico. Eu lembro que do texto, ele é um livro mal dividido, eu diria, né? É uma crítica que eu faço. Percebam, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, ó, o capítulo aqui, ó, o capítulo 1 é a metade do livro, entendeu? O capítulo 1 é a metade do livro, porque é denso, o Badaró chega a dizer isso. Ele diz assim, olha, eu vou demorar mais para definir classe trabalhadora, porque tem muito elemento para trazer. Então, o capítulo 1, ele é praticamente toda a primeira metade do livro. Aí, o capítulo 2 é a atualidade da classe trabalhadora e as críticas. Eu adoro esse texto, eu acho esse texto fundamental para entender o que seja, né, a classe trabalhadora, sobretudo hoje, sem perder de vista a sua Constituição. Então, iniciando o finalzinho, ele começa pelo Ben Said, página 29, depois da citação. Daniel Ben Said analisou as diferentes dimensões do conceito de classe em O Capital, associando-as ao movimento da obra na explicação das diferentes faces do processo de acumulação capitalista. E esse aqui é do texto do Ben Said Marx, O Intempestivo. Tomando a noção de classe em Marx como uma, abre aspas, uma totalidade relacional, isso é fundamental, foi o que eu chamei a atenção no início, não existe uma classe, eu não posso usar a palavra em si, porque esse é um termo marxiano, mas não existe classe solta no mundo, só existe uma classe quando em relação a outra classe. Então, ela é sempre um conceito dialético. Uma classe é sempre a negação de tudo que não é ela própria. Aí a dialeticidade da análise, né? Então, relacional, não há classe senão na relação conflitual com outras classes. E aí o Marx vai dizer no manifesto, a história das sociedades não é outra coisa senão a história das lutas de classe. Sempre no plural, hein? Sempre eu vejo por aí o pessoal, inclusive gente que conhece texto marxiano, diz luta de classe. Marx nunca falou isso no singular. Marx sempre usou a expressão lutas de classe no plural. Elas são sempre múltiplas, nunca únicas, nunca unívocas. Então, e não como uma simples soma das unidades que a compõem. As lutas de classe não são nunca uma soma de várias demandas, de várias pautas, de várias agendas, como querem hoje os elaboradores de política pública. Não, é sempre uma síntese de tudo que faz aquele universo se constituir enquanto tal. Ben Said acompanhou o ritmo da exposição, lembrando que o Capital não é a demonstração da análise, o Capital é a síntese da exposição, portanto, a exposição de Marx no Capital, para observar que no livro 1, a relação de classe apareceu como relação de exploração antagônica entre o operário como produtor e o capitalista como capitalista industrial, na forma da divisão entre trabalho necessário e trabalho excedente. E essa aqui é também no Marx o Intempestivo. Aí ele troca de autor, né, o Badaró. Definição semelhante sobre os objetivos do livro 1 aparece nas palavras de Ernest Mandel. Mandel, né, enfim, é outro autor necessário para entender Marx, eu diria. Além do que é simples de ser entendido, ele escreve para ser lido, o Mandel escrevia. Então, o texto do Mandel é o texto Introdução à Crítica da Economia Política
É um texto sobre o Capital de Marx, do Mandel. Citação. O volume 1 de O Capital é centrado na descoberta básica de Marx, ou seja, a explicação do segredo do mais-valor, que ele chama de... então, qual é o segredo? Onde é que se esconde? Se não é no valor de uso, se não é no valor de troca, se não é no valor... Onde está o segredo da mercadoria? É o final do 4 ou do 5 que o Marx chega a dizer, esse é o busilis, ou seja, essa é a questão, esse é o problema, né? Então ele diz assim, existe uma mercadoria, aí é o que a gente já falou hoje, a força de trabalho, cujo valor de uso para o capitalista é sua habilidade para produzir um novo valor, além de seu próprio valor de troca. Isso a gente já explicou. O processo de produção, entre aspas, que Marx analisa no volume 1, é, portanto, essencialmente o processo de produção do mais-valor. O que é a produção capitalista, se não a produção do mais-valor? Toda a produção capitalista. O que é a produção capitalista? O que é o capital? O Marx vai dizer lá no finzinho do livro 1, na nota 256, o que é várias definições, a mais elaborada, eu diria, é essa. Capital é uma relação social. Isso que o Marx define na nota 256. E que relação social é essa? Uma relação em que uns entram com a força de trabalho e outros extraem dessa força de trabalho, dessa mercadoria, mais valor do que ela tem no processo de seu consumo. Então, essa é a relação do capital. E o que é a produção capitalista? A produção capitalista, a produção do capital, é a extração da mais-valia da força de trabalho. E aí, então, caminhando agora mesmo para o finzinho, ele vai concluir e vai dizer assim, ele vai analisar a nota do Mandel, né, a citação. No livro 1, Marx tratou do processo de trabalho para explicar a valorização do valor. Valor capital é valor que se valoriza, que caracteriza o movimento desmedido do capital e, portanto, o impulso absoluto, e aqui ele está citando o Marx no livro 1. Valor, então, impulso absoluto de enriquecimento, essa caça apaixonada do valor que é comum ao capitalista como capital personificado. Nesse sentido, definiu o processo de trabalho de forma geral, comum a todas as formas sociais. O trabalho concreto, útil, aquele que produz riqueza para sustentar a vida humana sobre a Terra, para sustentar as relações humanas cotidianas, do dia a dia de todos nós. Acho que a gente para por aqui, né? Até vou botar a data aqui, hoje é 25 de 06. Ali, ó. E aí, então, depois ele segue o raciocínio, como eu falei, ele é longo. Ah, tá ali, ó. Tá. Ah, agora ele vai começar, então, na próxima semana, ele vai começar a trabalhar muito fortemente a ideia de força de trabalho. E isso é fundamental para a gente entender a constituição da classe trabalhadora. Os trabalhadores precisam se dar conta que o que lhes é tirado, comprado, é sangue, suor, e como é que diz o Marx? Sangue, músculos e nervos, né? Nos é extraída a inteligência, sensibilidades, enfim, né? E tudo mais. É isso, meus amiguinhos. Isso aí. Na próxima semana a gente continua. Continuamos exatamente desse ponto. Ele vai trabalhar, lembro a todos, o conceito de força de trabalho, tá? Para definir a classe trabalhadora em Marx. Tá bueno? Quinta que vem, então, 9 horas, nos reunimos por aqui. Beleza. Um abraço, Luísa, obrigado. Um abraço, Marx. Joia. Um abraço para quem ficou até agora conosco.